Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas sobrenome. Se alguém hoje em dia vier falando que é apóstolo de Cristo ou algo parecido, é mentiroso, tá bom? Eu gosto de falar, tô falando aqui com vocês o Evangelho da Fé, né? Que é por graça, favor imerecido, é a misericórdia de Deus que nos alcança. E eu trago muito esses pontos de doutrina de salvação para pessoas que se dizem cristão, mas muitas delas, às vezes, a gente consegue ver nitidamente que não são cristãs ainda, porque o apóstolo Paulo já avisou que chegaria tempos que falsos irmãos se introduziria dentro da cristandade, né, dentro da morada dos que deveria ser só a morada de cristão, e perverteriam o evangelho, ou seja, perverteriam a verdade. Ou seja, hoje em dia as pessoas creem numa salvação por condicionamento, ou seja, por condição, por obras. Ou seja, eu não tenho certeza da minha salvação. Ah, não, eu tenho que. Depende como é que eu vou ser, como é que eu vou morrer, se eu vou morrer em pecado, se eu vou morrer assim, assado. Ou seja, depende de mim. Então já não depende mais do Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, se é por obras, já não é mais por graça. Então, eles querem o tempo todo fazer a cruz de Cristo vã, a cruz de Cristo vazia, porque quando se coloca condicionamento que pode, não, mas se há, isso daí já desvia totalmente os olhos para o sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Já coloca os olhos, nossos olhos, que era para estar em Cristo, assim como a serpente, Moisés levantou a serpente do deserto, e todos aqueles que eram picados pela serpente olhavam para a cruz, Cristo ali pendurado, também deveria ser todos nós. Devemos somente olhar para a cruz, que está Cristo, mas ressuscitado, porque ele morreu por nós e ressuscitou. Então, quando a gente crê em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a certeza da nossa salvação. Não é por obras nenhuma, de nenhum tipo. Nada que você possa fazer pode te dar salvação, ou garantir a salvação, ou permanecer com a salvação. Para mim não perder só que... Não, de forma nenhuma. O ser humano não tem participação alguma, zero participação na salvação. E a gente entende isso por meio do evangelho que Paulo deixou aqui, as escritas, falando que ele já previa tudo isso, já eram revelações que o Senhor tinha dado para ele, que viriam tempos persuasivos, temorosos, assim, tempo que os homens iriam fazer, homens iam querer fazer o evangelho de questão de lucro, questões que parecessem bom aos olhos deles. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, e ingratos, profanos, sem afeto natural, irrepreensíveis, caluniosos, incorruptíveis, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade. Observa muito bem isso aqui. Tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Então a gente vê que todo esse momento eles vão ser presunçosos, vão ser maldicentes, vão ser inimigos todo tempo em tudo,
mas vão ter a aparência de piedade. Porque uma pessoa, o Satanás não mostra a cara dele, como está escrito nos evangelhos, que do mesmo jeito que Satanás se transfigura em anjo de luz, assim também são os seus. Assim, hoje os falsos irmãos, os falsos pastores, os falsos apóstolos, os falsos pregadores, eles se transfiguram em anjos de luz, ou seja, em ministros de luz. Eles vão todo o tempo estar falando coisas bonitas, persuasivas, querendo levar pessoas adiante deles, fazendo coisas que agradam os seus ouvidos. Isso a gente pode ler aqui em mesmo capítulo, lá, 2 Timóteo, mesmo livro, 2 Timóteo, aqui no capítulo 4, a partir do versículo 3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Então, aqui nós vemos que o tempo todo o quê? Eles não vão suportar a sã doutrina, não vão suportar tudo que a base da sã doutrina já começa, que é o quê? Quais são as doutrinas de um cristão? É tudo baseado no quê? Na fé. Porque primeiro o evangelho é mediante a fé. Quando alguém crê em Jesus somente pela fé, ele realmente é nascido de novo. E ele vai se atentar para as coisas que é de Cristo Jesus para fazer, como está na palavra. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, o que a fé não vem de nós, é dom de Deus. Aí não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras suas, criados para as boas obras. Agora vamos andar em boas obras, porque fomos predestinados para isso, que Deus Pai preparou antes da fundação do mundo, e não para ser salvo, e não para manter a salvação. Uma vez que um salvo tem a salvação e não perde mais, porque ele não conseguiu com seus esforços. Ele deve andar em santidade, deve andar em retidão. Em todo tempo, ele está sujeito ao pecado, está sujeito aos erros, porque ele está preso ainda a esse corpo corruptível, mas ele não perde a sua salvação. É só você lembrar lá de 1 Coríntios, eu não lembro se é no versículo 3, não tenho certeza, mas fala assim: eis que se alguém construir um edifício, seja de de pedras preciosas, ouro, prata, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será manifestada no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. A obra que não sofrer detrimento, o tal receberá galardão. Mas todavia, lembrando que galardão é premiação, tá? Lembrando todavia que o tal que sofrer detrimento sofrerá perda. Detrimento é perda. Mas todavia o tal será salvo como pelo fogo. Como de raspão, o fogo é a justiça de Deus. Ou seja, só que ele tinha que passar pelo fogo. Ele tinha que ser condenado ao inferno. Só que quando chegou a hora de ser condenado, já teve alguém que foi condenado por ele, que é Cristo Jesus. Olha a maravilha que tem a obra de Deus. O homem pecador, sem fazer nada, Jesus vem e fala: eu morro por você. E você vai pegar e falar: não, mas eu tenho que fazer isso para me receber a salvação. Não é mentira, não tem que fazer. É somente crer. É somente crer em Jesus. Creia em Jesus e tenha a vida eterna agora. Nunca perca, não tem como perder. É impossível. Ele garante isso. Ele fala que todo que vai a ele, de maneira nenhuma, ele lançará fora. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele. Quando você fala
que você pode perder, ou você não tem a salvação realmente, ou você está falando que Jesus é fraco, Jesus me perdeu, porque ele está falando que ele não vai perder. Como é que você vai se perder se você... Entendeu? Não tem lógica. Só cria. É por isso que fala. Vamos dar um pulinho rapidinho em João. 1 João... Aqui, achei. 1 João 5. Eu vou ler aqui rapidinho, vai ficar muito grande, tá ok? 1 João 5... Tá bom? 1 João 5, a partir do versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que gerou, também ama ao que dele nascido. Nisto conhecemos que ama o Filho de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então nós vemos aqui que todo tempo, o que vence o mundo? A nossa fé. Porque qual o fim da fé, do nossa salvação? É agora uma vida em Cristo. É o amor de Cristo derramado nos nossos corações. O amor que Deus e Cristo têm desde a eternidade, um para com o outro, ali dentro daquela esfera da Trindade, que Deus, o Pai e o Espírito Santo já exerciam essa função de se amarem. Eles introduziram o homem também. Agora, o homem nascido de novo, que é nascido de Deus, agora que tem a salvação, que ele agora é filho de Deus, ele tem a mente do Senhor, ele automaticamente, por mais que esteja em pecado, como a gente acabou de comentar agora de 1 Corinto, ele, todo o tempo, ele não vai querer estar no pecado, mas sujeito ao pecado nós todos estamos. Nós devemos lutar, devemos batalhar, devemos estar em comunhão com o Senhor, porque a gente não deve lutar contra carne e sangue, mas devemos lutar contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, nossa luta é com o joelho. A gente deve ler a palavra de Deus, se aprofundar nas coisas de Deus. Um salvo é isso que ele deve fazer. Todo o tempo, todavia, está em comunhão com o Pai. A gente fala muito de dar um bom testemunho, quer ver, o melhor testemunho que existe é o testemunho verdadeiro, é o testemunho de um cristão dentro do seu quarto com o Pai. E se ele dá um bom testemunho dentro do seu quarto, dentro da sua casa, no seu privado, com o Pai, na rua, não tem um homem que possa apontar um dedo para ele. Porque se ele dá um bom testemunho perante ao Pai, ele está andando integramente na presença dos homens. Se Deus não tem do que reclamar com o seu filho, não tem do que acusar o seu filho, falar: filho, você está agindo errado, eu vou te corrigir. Então, não tem do que um cristão se envergonhar na rua. Sendo que todo tempo a gente erra, a gente vai cometer deslizes, e por isso a gente deve estar todo tempo, como tem aqui no Evangelho, no livro de João, acho que é 1 João, falando também que temos um advogado, devemos confessar os nossos pecados, porque nós pecamos, mas não perdemos a nossa salvação. Os apóstatas, os que vão se desviar da fé, são aqueles que só meramente professavam e não criam realmente do fundo do seu coração, não receberam o Espírito de Deus para poderem se salvar. Esses realmente são apóstatas. Todo que em Cristo Jesus tem a vida eterna. A palavra fala bem claro. E agora nós vemos que o fim dos mandamentos são esse, a nossa fé. Ou seja, a fé
tudo se resume, a lei toda se resume na fé. Observe, quando eu olho para uma mulher casada, mas calma aí, eu não quero que ninguém olhe para minha mulher, para minha esposa. Automaticamente eu sei que eu estou errado e eu vou me repreender, eu vou corrigir. Mas não sou eu que estou me corrigindo, não sou eu que estou me repreendendo, é o próprio Senhor, porque Ele me traz a luz da verdade por meio do seu Espírito. E se aquela pessoa eu quero ser traído, aquela pessoa também não. Esse é o amor pelo próximo. Eu não quero mal daquela pessoa porque eu também não quero mal para mim. Esse é o verdadeiro. Você não quer roubar ninguém porque você não quer roubar, não quer ser roubado. Você não quer matar ninguém porque você não quer ser morto. Você não quer sacanear ninguém porque você não quer ser sacaneado. Esse é o firme fundamento desde o começo, que a gente entende. Só começa a entender a partir do momento que a gente é nascido de novo. Quem é nascido de novo não vai querer andar em pecado. Por mais que esteja tropeçando e caindo, a mente dele, o coração dele, que é do Senhor agora, ela vai estar todo o tempo, eu estou errada, eu estou errado, eu estou errado, e vai querer se endireitar, podendo sofrer correções que o pai bom corrige o filho que ama, assim diz a palavra de Deus, e sendo até tirado dessa vida aqui através da morte, porque eu estava dando um mau testemunho. O mau testemunho deve ser cortado, que tem pecado para a morte. E por isso digo que não ores. Um irmão até me veio falar, não, Faraó, você não pode falar isso sobre Safira e Ananias, que eles morreram, mentiram pelo Espírito Santo, perderam a salvação. Não, não é bem assim. Não está escrito na Bíblia, mas a gente consegue ver aquele irmão lá de 1 Coríntios também, 5, no versículo 5. Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele sofreu a punição, ou seja, sofreu uma rígida castigo do Senhor, do Pai, e foi tirado, não foi, né? Iria ser tirado daqui através da morte, foi entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito fosse salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Assim também, no princípio da igreja, quando Safira e Ananias mentiram ao Espírito Santo, eles sofreram uma justa punição. Eles foram cortados o testemunho deles para servir de exemplo para os outros irmãos. Não quer dizer que eles foram para o inferno, porque uma pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, como ele mesmo afirma, não pode entrar em juízo, não entra em condenação, já passou da morte para a vida. Ou você acha que Jesus Cristo é um tratante? Ele fala, eu falei, mas vocês deu mole. Não, Jesus não é tratante. Se a palavra dele fala que já passou da morte para a vida, se fala que quem tem a vida eterna não pode perder a salvação. Tem agora, já tem. Ou seja, é quando você entende que todos que vão a Jesus são ensinados pelo Pai, como está escrito, que de maneira nenhuma eu lançarei um fora. Ou seja, será que Jesus é mentiroso de novo? Mas está lá em tal lugar que vão se apostar. Como já disse, os apóstolos é aqueles que professam crer em Cristo Jesus, mas nunca creram mesmo. Sempre acham que podem fazer algo para alcançar a salvação. E em todo tempo isso não concorda. Lá em João 7, eu não lembro quais são os versículos, fala que se alguém quer fazer a obra de Deus, vai conhecer se a obra é de Deus ou não. Porque se está dando toda a glória somente a Deus, é de Deus. Se dá glória ao homem também, não é de Deus. E observa, a partir do momento que você fala que você tem que fazer algo para obter a salvação, ou nem que seja para manter, isso já é um evangelho anátema, é um evangelho maldito. Porquanto o Senhor Jesus nos dá a certeza que dá salvação crendo nele. E dá a certeza que não perdemos também. O Senhor Jesus fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão dele ou da do Pai. Então,
nós já vemos aqui que é impossível perder a salvação. E quando a gente fala, não, mas eu tenho que ter firme, se eu pecar, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo outro, ou seja, automaticamente me sobra um pouquinho para mim fazer, então é um pouquinho de glória para mim, mas toda a glória é dada somente para Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada somente ao Senhor. Fiel é Deus, que nos guarda, nos sustenta para permanecer firmes na sua presença, sendo que se nós tropeçarmos e cair, Ele é poderoso para nos levantar. E todo tempo nós sabemos que Ele não pode perder nenhum, Ele não pode voltar atrás na sua palavra. Nós, homens, todo tempo voltamos atrás nas nossas palavras, mas Deus é firme em tudo. A sua palavra não pode voltar atrás. A Bíblia, lembre-se, a Bíblia não pode entrar em contradição. Ah, mas está escrito lá que se tem tu fé, as obras sem fé é morta. Entenda, ali está falando, Tiago está falando com irmãos. Se um irmão vê um outro irmão, ou seja, já é uma pessoa salva, mas realmente eu não sei se um irmão é salvo, porque eu não conheço a fé desse irmão, não tem como ver. Para mim ter comunhão com o irmão é somente vendo, ele professa a fé dele e eu vejo as obras dele. Ele anda no bom caminho, ele anda direito, ele está fazendo andando na obra de um verdadeiro cristão, então eu vou dar a destra a ele em comunhão. Mas não é por isso que ele é salvo, não é pelo andar, não é pelo que ele faz, porque senão já vira uma salvação condicional, uma salvação por condição, devido ao que eu faço. Então, se eu sou salvo, querendo ou não, não, toda glória a Deus, mas eu perseverei, mas eu fiz isso, é um falso evangelho, ponto. Muitos ficam, não pode falar assim, e o pior de tudo que a gente vê, que no final eles ficam, não, varão, realmente está escrito, mas não prega assim não, porque você vai dar liberdade para muita gente pecar. Mas, todavia, uma pessoa que está pensando assim, ela não tem certeza da sua própria salvação, ela acha que ela tem que fazer alguma coisa, ou seja, ela está aniquilando a cruz de Cristo. Ela não está sendo fiel ao seu Senhor. Porque uma pessoa que entende que Cristo, sendo Deus, veio aqui a essa terra, morreu para poder dar salvação para todo aquele que nele crê, somente, eu falar que eu tenho que fazer alguma coisa, sabe, ridículo, assim, vergonhoso até. Eu tenho que fazer porque senão o Senhor não pode me salvar. Entende? E outra vez, entenda, se você crê em Jesus, até o crer em Jesus, a fé não veio de você, é dom de Deus. Então, se você crê em Jesus, é porque Deus te capacitou. Somente assim, somente por fé que se crê, porque não tem como, de outra maneira, a pessoa vir a crer em Jesus Cristo. Somente isso. E tenha certeza da sua salvação e certeza que você não tem como perder a salvação, porque o Senhor Jesus Cristo é quem garante, é Ele. Ele fala que de maneira nenhuma ele lançará um fora. Ninguém pode arrebatar uma ovelha da minha mão ou da mão do meu pai. Ele fala. Então, crer em Jesus Cristo é fé. A fé é a prova das coisas que não se vê, mas se espera. Então, creia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não vá por ouvidos desses falsos irmãos, falsos profetas. Observe, qualquer coisa, qualquer lugar que falar que aqui é a igreja de Cristo, aqui é mentira. Deus, ele fez tudo corretamente. Deve se congregar aonde? Aonde a Bíblia fala? Ao nome do Senhor Jesus. É somente ore em casa, busque e peça ao Senhor uma orientação aonde você deve buscar Ele, aonde você deve adorar Ele. Quem realmente tiver um coração sincero vai perguntar ao Senhor e Ele vai mostrar aonde deve se adorar Ele, aonde está o nome dEle.
ao nome de Cristo Jesus, sem nenhum outro nome, sem carregar nenhuma outra bandeira. Presbiteriana, batista, congregação cristã no Brasil, Deus e amor, é carnalidade, como o apóstolo Paulo já vinha falando, tá bom? Creiam em Cristo somente, porque crendo em Cristo vocês vão ter a salvação garantida por Ele. Amém.